Agora que já vimos toda a parte prática, né, em relação a como cadastrar horários, como cadastrar jornadas, ausências, fazer o gerenciamento, fazer a questão de cadastro de feriados também. Agora a gente vai partir para a parte de configurações. Inicialmente, a gente vai vir agora fazendo as configurações relacionadas à frequência, tá? Então a gente vai vir aqui na opção no módulo de frequência, em configurações, a última opção do menu à esquerda, e clicar em frequência. Aqui, a gente vai ter algumas configurações que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode fazer uma configuração relacionada ao registro de ponto, como, por exemplo, o tempo de fechamento para fechamento do ponto, que é, por exemplo, o tempo de ajuste. Então, se eu coloco 2 dias, o ponto que passou hoje, eu tenho até 2 dias para fazer essa movimentação desse ponto. Se passou desses 2 dias, eu já não consigo fazer essa movimentação, tá? Também tenho essa opção de onde eu consigo associar jornadas automaticamente ao dia anterior, certo? Então, se eu inicio o trabalho do meu dia, por exemplo, às 22 horas do dia anterior, e o meu ponto ele se encerra no próximo dia, por exemplo, eu iniciei a jornada no dia 23 e o meu ponto se encerra no dia 24, os pontos que passaram pelo dia 24, eles vão ser associados de forma automática ao dia 23, tá? Temos também a configuração de fuso horário, onde a gente vai definir o fuso horário do sistema, certo? Em relação ao espelho de ponto. Então, a gente consegue definir o fuso horário. Se caso haja alguma exceção de fuso horário, como, por exemplo, a divisão em relação a estados, eu posso vir aqui em ativar essa opção de exceção de fuso horário e conseguir selecionar mais alguns fusos horários em relação aos estados, certo? Eu posso também fazer essas configurações aqui. Tá bom? Eu posso também selecionar mais de um estado dentro de uma exceção. Tá bom? Vindo aqui agora em banco de horas, a gente também tem a questão do tempo para fechamento de banco de horas, que vai funcionar basicamente da mesma forma do fechamento do ponto, certo? Eu vou dar aqui pelo menos 30 dias, por exemplo, para... Pronto, eu posso digitar aqui 30 dias para que a movimentação possa acontecer dentro do banco de horas. Então, uma movimentação que é lançada no dia 1 do 1, ela só vai poder ser alterada, certo? Até o dia 1 do 10, que vai ser, no caso, 30 dias antes do banco de horas, tá? Do período do banco de horas, como aqui está citado aqui no exemplo, certo? Também posso configurar o adicional noturno para dentro do banco de horas, então as horas que entrarem como extra, por exemplo, então aqui a gente também tem uma descriçãozinha, onde a gente vai conseguir definir o percentual aplicado sobre as horas noturnas apenas no cálculo do banco de horas, certo? Sem impactar nas horas extras em relação ao relatório de frequências. Então, as horas extras, elas vão ser apartadas em relação a esse adicional. Tá? Então, se o colaborador trabalhar 1 hora noturna e o adicional noturno estiver configurado para 20%, o sistema ele vai entender e registrar 1 hora e 12 no banco de horas. Tá bom? Aqui temos a opção de horas noturnas, onde a gente vai conseguir fazer a configuração em relação à extensão do horário noturno, tá? Então, por exemplo, aqui a gente consegue estender as horas. Por exemplo, a hora, por padrão, a hora noturna, ela é de 22 às 5, mas eu posso estender ela por mais tempo. Por exemplo, eu posso estender até às 7 da manhã, posso estender até às 8 da manhã, então, considerando aqui, eu posso vir aqui e estender por mais 3 horas, por exemplo. Então, ao invés da hora noturna acabar às 5, ela vai acabar às 8, certo? Ou eu posso vir aqui e ativar essa opção e a hora noturna ela vai ser estendida até o último minuto do meu ponto. Tá? Também temos aqui em relação a extras noturnas em dias de 100%. Aqui é mais para diferenciação dentro do relatório, tá? Então, eu posso
ativar essa opção e aqui a gente consegue ver um cenário, tá? Então, quando o colaborador, por exemplo, aqui trabalhou de 21 às 23 e foi extra 100%, com adicional noturno a partir das 22. É uma coluna de extra 100% com 2 horas e coluna de extra noturna com 0, porque o sistema juntou a questão das 2 horas. Se eu ativo a diferenciação, eu consigo ter uma coluna que mostra 1 hora extra 100%, que é de 21 às 22, e uma coluna de hora extra de 1 hora, de uma hora extra noturna de 1 hora, que é de 22 às 23, certo? Que aí vai ter uma coluna distinta, e fica melhor a visualização e o colaborador consegue entender de uma forma mais aprofundada. Certo? Aqui a gente consegue dar aqui o 100% exibe o somatório, ou extras noturnas e extras 100% são independentes, que é a melhor opção. Temos também aqui em relação ao registro de cálculo de intervalo, onde a gente tem o pré-assinalado e também o pré-assinalado em pontos importados, certo? Então, se eu importar um ponto onde só tem o ponto de entrada e saída e eu estou configurando uma jornada que tem intervalos, então eu posso ativar essa opção e quando eu importar o ponto para dentro do RH, os pontos vão ser pré-assinalados em relação aos intervalos. Tá? Então, se eu ativo essa opção, eu consigo dizer aqui se vão ser todos os grupos, né? Todas as pessoas dentro do sistema vão ter o intervalo pré-assinalado. Eu posso dizer que vai ser um setor, um colaborador ou uma jornada específica. Tá? Da mesma forma que eu consigo também ativar a questão do pré-assinalado. Eu também consigo fazer uma configuração geral em relação à intrajornada. Tá? A intrajornada, ela vai me dar uma consideração em relação ao intervalo, certo? O intervalo que não foi realizado pelo colaborador, ele é considerado como a intrajornada. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma descrição aqui onde a gente vai conseguir observar que vai estabelecer um limite mínimo, tá, no dia para que os relatórios de frequência eles considerem o intervalo não realizado, certo? Então, eu posso dizer que posso colocar aqui, por exemplo, que se tem um intervalo de 1 hora, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 minutos. Ou, por exemplo, eu posso colocar 30 minutos. Aí vai entender que no limite mínimo de intrajornada ele não realizou o intervalo dele, tá? Também posso habilitar dedução de intrajornada e aqui vai permitir que o tempo de intrajornada seja realizado pelo colaborador, né, nesse dia, seja abatido do total de horas extras geradas, tá? Então, se eu ativo essa opção, eu consigo dizer a partir de quando vai passar a ser válida essa opção. Então, se eu quero habilitar essa opção e esse colaborador estava tendo essa intrajornada relacionada aqui às horas extras, como está ditado no exemplo, há algum tempo atrás, eu posso vir aqui e trazer de um tempo atrás, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro. Então, essas configurações elas vão fazer um novo cálculo dentro da folha de ponto e dentro do relatório analítico de frequência. Também temos o resumo do espelho de ponto, certo? Que aqui também vai estar visível para o colaborador, que é o saldo de horas, certo? O saldo do banco de horas atual que aquele colaborador tem dentro do espelho de ponto. A gente também consegue exibir a DSR no espelho de ponto, exibir a DSR sobre os atrasos, certo? Uma opção que é interessante também ter no espelho de ponto é o extra menos desconto. Assim, é possível que aquele colaborador veja o total de horas que foi feito naquele mês, tá? Então, por exemplo, vai ter as horas totais lá dentro de totais, vai ter certinho as horas que ele fez, porém, se ele tiver algum desconto, vai ter ao lado a tabela de descontos, então vai ter as horas menos o desconto, e nessa opção, se ela estiver ativada, vai ter um resumo, onde ele vai conseguir visualizar o total de horas corretamente que ele tem, sendo o extra menos o desconto, tá bom? E também a gente consegue exibir a intra e interjornada no espelho de ponto, também. Temos relatórios para o colaborador, onde a gente consegue exibir relatórios de banco de horas e também relatórios de frequência para o colaborador. E a partir daqui a gente consegue exibir a partir de uma data específica. Tá? Então a gente pode limitar aqui a partir de uma data específica, por exemplo, a gente pode colocar a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Certo? Então, relatórios anteriores a isso ele não vai conseguir visualizar. Podemos também fazer a configuração de horas extras, como relação entre extra / ausência com tolerância, a consideração
de abono no cálculo de horas extras, tá? Exibir as extras residuais no relatório de extra analítico. As residuais são as horas que foram além do limite permitido. Por exemplo, a partir das 2 horas de hora extra diária. Então, é o valor que passa, certo? Dessas horas que foram adicionadas no limite. Temos aqui como também adicionar percentuais de incremento, tá? Por exemplo, de segunda a sexta, aqui a gente consegue adicionar um incremento dentro das horas extras, tá? Então, se a pessoa trabalhou 1 hora e a gente adicionar um incremento de 50%, tá? E um dia for de 100%, então ele vai receber 150% em cima, certo? Então, a gente consegue ver aqui como no exemplo, tá? Então, ó, o colaborador ele vai fazer 1 hora extra na segunda e o valor aqui inserido foi de 0%. Então, o sistema irá somente atribuir 1 hora extra para ele. Se for de 50%, e o sistema irá entender que a hora extra poderá sair de 1 hora para 1 hora e meia, certo? É um incremento em cima da hora. Se for de 100%, o sistema vai entender que a hora extra poderá sair de 1 hora para 2 horas. Então, vai ter um valor aumentado em relação às horas, tá? Podemos configurar a partir de quando vai estar disponível, né, o incremento, se vai refletir nos relatórios de frequência e refletir nos bancos de horas também. Podemos também aqui dizer qual é o tipo de horas que vai ter, de hora extra que vai ser refletida no sábado, se o dia todo vai ser como normal, se vão ser horas extras parciais, ou se o dia todo do sábado vai ser como 100%. Também conseguimos fazer a configuração do incremento, né, para também ao sábado. E também conseguimos dar uma porcentagem de incremento em cima do domingo ou do feriado, a gente também consegue, tá? Então, nessa opção a gente consegue adicionar uma porcentagem a mais em cima das horas geradas do domingo e do feriado. Por exemplo, o domingo e o feriado já é configurado como 100% de forma automática, então eu consigo adicionar em cima desses 100%, tá? E consigo fazer também com que reflita nos relatórios de frequência e nos bancos de hora também. Consigo adicionar uma configuração válida a partir de tal dia, certo? Eu consigo adicionar aqui essa configuração. E aqui eu consigo fazer uma configuração relacionada somente a jornadas por escala, certo? Então, eu consigo fazer uma consideração em relação a horas trabalhadas nas escalas em feriados ser consideradas como 100% ou não, então essa informação ela vem desativada e a gente ativa dentro das configurações. Consigo considerar qualquer hora extra realizada como 100%. Também vou conseguir considerar horas extras trabalhadas fora da jornada como extra 100%, certo? Fora dias trabalhados em dias de fora da jornada, por exemplo, dia de folga. E também consigo personalizar horas trabalhadas em dias fora da escala. Tá? Se eu ativo, eu consigo dizer aqui quais vão ser as horas, tá? Se, por exemplo, foi dias trabalhados fora da jornada. Se a minha folga cai de segunda a sexta, eu consigo dizer que de segunda a sexta, se a minha folga é durante esse período, vai ser uma hora extra 100%, tá? Agora, eu consigo também adicionar um limite de horas, certo? Esse limite ele não vai impedir que o colaborador não bata o ponto, mas também vai dizer que se eu coloco esse limite, o que passa disso são horas extras residuais, tá? Então, eu posso habilitar limite de horas extras, adicionar um limite aqui e dizer a partir de quando vai estar disponível. E esse limite é de horas extras normais de segunda a sexta, tá? Consigo replicar em outras unidades, tá bom? Eu consigo fazer essa replicagem aqui, selecionando de uma a uma, ou selecionando todas, ou limpando a seleção. E consigo ver o histórico de alterações, certo? Então, se eu venho aqui, salvo, e alguém fez uma alteração nessa configuração, eu vou conseguir visualizar dentro de histórico de alterações, tá? Então, toda e qualquer alteração que feita dentro dessas configurações, eu consigo fazer essa visualização nessa última opção, tá? Então, cadastrei tudo, configurei tudo, tá tudo certinho da forma que eu desejava, da forma que está dentro do acordo, eu venho aqui e faço a atualização, certo? Então, ó, teve alguns campos que a gente não preencheu e deixou ativado. Então, o sistema ele vai informar para a gente e a gente precisava voltar na página onde a gente estava preenchendo.
que era aqui no de relatório. Isso, cadê? Tá. Então, a gente fez essa ativação, a gente fez tudo. Então, a gente consegue salvar toda essa informação. Tá? E aqui a gente vai conseguir ver as alterações. Certo? Então, qualquer configuração que for feita relacionada à frequência, a gente vai conseguir visualizar aqui. Certo? Então, se caso precise fazer alguma nova alteração relacionada à jornada do colaborador, a gente consegue fazer essa alteração relacionada a banco de horas, tudo aqui. Tá bom?